Alô, confraria, que bom que você está conosco para mais um vídeo onde nós vamos explorar esse universo maravilhoso da relojoaria. E hoje, eu estou dizendo, o César Rovell, ele está se superando, né? Toda semana ele aparece com um convidado super especial e hoje não é diferente. Primeiro, boa tarde, César, depois vou dar o meu boa tarde para o nosso convidado, mas eu queria que você apresentasse ele de forma própria, você que conhece ele muito melhor do que eu. Estamos com um super convidado para uma super entrevista hoje, hein? Boa tarde, Caco. Boa tarde, confraria. Bom dia ainda, né? Estamos aqui com o Júlio Sato, né, que é o CEO da Fratina, diretor operacional da Fratina, que é uma das mais importantes, talvez a mais importante relojoaria de luxo do Brasil. Júlio, muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo. A gente sabe que o tempo é um ativo escasso e precioso e você está gentilmente aqui cedendo um tempinho aqui para nós. Muito obrigado pela tua presença e muito bom dia, né? Eu já almocei aqui, mas na verdade é bom dia ainda mesmo. Bom dia, Caco. Bom dia, César. É um prazer esse convite de vocês aí. Poxa vida, uma honra estar aqui com vocês, falar um pouco de relógio, que é uma coisa que normalmente, acho que hoje em dia a gente fala tanto de negócio, um pouco mais do que a raiz de tudo, todo esse nosso meio, né, que são os relógios. Júlio, me conta um pouquinho, você passou mais de 15 anos fora do Brasil, né? Trabalhando aí em alguns países e em posições importantes. Como que foi essa experiência no exterior e como é que foi esse retorno aqui ao nosso país? Caco, você tem quantas horas a gente tem aí para falar? Quantas horas você tiver livre? Não, na verdade foram 23 anos, né? 23 anos? Eu passei 23 anos fora, trabalhando com relógio, né? Que foi uma paixão, sempre foi uma paixão. Comecei nos Estados Unidos, na verdade, comecei na Austrália, né, no começo da carreira, depois fui para os Estados Unidos e agora meu último desafio aí foi em Hong Kong, na Ásia, né? E nesse tempo que você esteve em Hong Kong, foi muito grande o choque cultural, Ocidente e Oriente? Gigante. Acho que uma das qualidades do brasileiro é a adaptabilidade, né? Isso me ajudou muito. Mas, claro, é uma cultura totalmente diferente, né? Eu gosto de contar uma história que, assim que eu cheguei na minha primeira semana no escritório, eu ficava até mais tarde para poder... o nosso escritório em Hong Kong tomava conta da Ásia, né? O meu desafio ali era tomar conta da Ásia toda, menos o Japão. Então, eu tinha 5 subsidiárias que eu tomava conta e para até entender tudo aquilo, né, eu ficava no escritório até 10 da noite, 9h30 no começo e via que ninguém ia embora. E um dia eu perguntei, mas escuta, essas horas que as pessoas trabalham aqui, ele falou, não, se você é o chefe, você não vai embora, ninguém vai embora. Eu falei, nossa, então eu preciso ter uma conversa com a minha equipe aí, porque senão isso aqui vai ficar uma loucura. Mas, não, a cultura, a parte de negociação também é muito diferente. Eu falo que eu fiz os 2 MBAs lá, aprendendo a negociar com os chineses, né? Os hongkoneses, né? Que realmente é um desafio grande, tanto na China como em Hong Kong, o desafio é muito grande nessa parte de negociação. A cultura de negociação é bastante diferente, bastante diversa. Eu estava acostumado com a diversidade desde Miami, que eu tomava conta da América Latina e Caribe, mas sempre muito latino, né? Muito mais fácil da gente se entender. Agora lá existe um protocolo muito grande. Quando eu fui renegociar o aluguel da nossa flagship, lá, a nossa boutique principal da Panerai em Hong Kong, tive que encontrar o dono 4 vezes só para tomar chá com ele. Para depois, na quinta, a gente começar a falar de negócio. Então, assim, o choque cultural é muito grande, mas foi um aprendizado gigantesco para mim. Você falou de Hong Kong. Que outros países você passou? E, assim, com que marcas que você trabalhou lá fora? Você já mencionou a Panerai. Olha, ao começo da minha carreira, eu comecei com 23 anos de idade, não, desculpe, 25 anos de idade, na Austrália. Na Austrália, eu trabalhei com todas as marcas de alta relojaria, algumas fashion que você pode imaginar. Eu trabalhei com uma empresa que chamava The Hourglass,
que é uma empresa de Singapura, que está listada hoje, ela existe ainda, é gigante no mercado do sudeste da Ásia. E essa loja, ela tinha todas as marcas de alta relojaria que você pode imaginar. Eu já tinha uma paixão pela loja, foi ali os mentores ali. Eu tinha um chefe que era japonês e um outro que era de Singapura. E os dois, eu nunca conheci ninguém que entendesse tanto de relógio, de várias marcas ao mesmo tempo como eles. Eles me ensinaram muito. Foi aí que foi o meu grande aprendizado com outras marcas, né? Então, às vezes tinha um treinamento, o relojoeiro da loja abria um relógio para a gente aprender um pouco sobre o maquinário. Olha, essa é a diferença desse relógio, dessa marca para essa marca, esse tipo de mecanismo, esse é ETA, esse não é ETA, esse é desenvolvido pela própria marca, enfim, esse é o primeiro, uso para outra marca também. Então, era um outro mundo, né? Eu tive um aprendizado incrível nessa iniciação. Então, a paixão ali, foi ali que a relojaria entrou no meu sangue, né? Tive essa oportunidade de trabalhar com todas, no varejo, né? Aí, depois disso que eu comecei a trabalhar para as marcas quando eu voltei para o Brasil. Depois aí a história é longa, que vocês conhecem aí, trabalhando em grupos. Mas foi aí que eu tive assim, acesso a praticamente todas as marcas de alta relojaria, né? Foi o primeiro contato, um contato de muita sorte, né? De muita felicidade de poder estar nesse ambiente, no paraíso, na Disney da relojaria, dentro de uma loja, que era um templo, né? Porque você tinha todas as marcas ali, e como era uma empresa muito importante, nós tínhamos as visitas de vários CEOs, presidentes de marcas, né? Então, isso foi uma experiência assim, extremamente interessante na minha carreira. Então, você começou no varejo, depois você foi para o atacado, gerenciando marcas, né, para diversos Sim. mercados, e agora retornou ao varejo, né, no Brasil. Eu estou meio varejo. Mas você sabe que é interessante, porque quando no minha última missão aí em Hong Kong, eu trabalhei de uma certa forma no varejo, né? Porque eu operava 8 boutiques internas, né? Que nós chamamos de internas, que são operadas pela própria marca. Então, ali também foi um aprendizado muito grande também, né? E trabalhar já tinha aberto uma boutique quando eu estava em Miami, tinha aberto aquela boutique aqui no Brasil, mas tratar em países diferentes, né, com impostos, culturas diferentes, foi também um novo aprendizado no varejo, né? Foi bastante interessante. Então, nós éramos operadores dessa boutique, então, desde a contratação, desde todo o plano P&L da empresa, né, toda a estratégia comercial diretamente ao cliente final, nós tomamos conta de tudo isso. Então, já estava mais, vamos dizer assim, familiarizado de volta com o varejo, antes de voltar aqui para a Frattina. Mas é interessante, porque acho que estar no varejo aqui no Brasil, o desafio é sempre maior, né? Pela essa carga tributária que nós temos, né? Todo esse problema de importação que nós temos, né? Os obstáculos que existem são infinitos, né? Então, os desafios são bem maiores estar no varejo aqui no Brasil. Você falou que você trabalhou na Disney dos relógios, né? E é verdade. E ali foi desenvolvendo essa paixão. Você, antes de entrar no universo profissional, né, da relojoaria, você já curtia relógio, assim, informalmente? Já colecionava? Já, assim, mesmo que de uma forma amadora, né? Sim, eu já tinha uma paixão, né, pelos relógios. O meu pai eu lembro que ele me deu um relógio quando eu tinha acho que 11 anos, um relógio de mergulho automático da marca Ricoh, japonesa. E eu lembro que aquele relógio era gigantesco no meu braço, eu não consigo esquecer daquilo. E aquilo me chamava a atenção, porque era um relógio automático. A gente tinha essa paixão, né? O meu avô tinha um Rolex Presidente, na época, que era aquele xodó. Então, tinha essa coisa de relógio já inserida. Eu gostava muito, muito de relógio, desde pequeno. E quando eu morei na Austrália, antes de trabalhar na The Hourglass, eu sempre passava numa loja que vendia Rolex, vendia Omega, vendia algumas outras marcas lá da época, não recordo quais todas, né? E eu lembro que eu estava justamente procurando um emprego, fiz uma entrevista e saí dessa entrevista e passei nessa loja, que eu gostava de passar lá. Então, é sorte do destino
tinha uma pessoa lá que era brasileira, que eu não sabia, e falou: olha, o senhor aqui, que é responsável pelo departamento de relógio, vai se aposentar, você não quer tentar falar com a gerente? Eu falei: mas eu nunca trabalhei nisso, não tenho a menor experiência nisso, nunca vai me... Mas tenta, conversa com ela, e ela me deu a oportunidade. Então, eu comecei ali, unir o útil ao agradável, e foi ali que tudo começou. Você é do interior do Paraná, né, Júlio? Sou de Londrina. Eu tenho um relógio que eu herdei do meu bisavô, né? Que é um relógio que tem com a gente, comigo, quer dizer, com a gente, na família, quase 100 anos, né? Um relógio é uma marca que eu acho que eles reviveram essa marca recentemente agora, a Rotary, não sei se vocês conhecem, acho que ninguém conhece, mas é um relógio que tem 100 anos com a gente, é um relógio manual, 35 milímetros, de ouro rosa, que eu fiz uma revisão, lembro que eu fiz uma revisão, a última revisão, porque eu não uso, né? Mas uma revisão em 90, funciona hoje, está errado, deveria ter feito uma manutenção no relógio, mas por esquecimento mesmo, não revisei, mas quando eu vou lá dou cola no relógio, ele funciona perfeitamente, é uma beleza. Então tem assim, acho que mais uma curiosidade pessoal mesmo, não tem enraizado essa cultura de relojaria na minha família, não tem não. Hoje você coleciona relógios, tendo acesso a... Hoje você tem uma coleçãozinha, nem que seja uma meia dúzia aí de bons relógios? Não sei se é uma coleção, tem alguns relógios, sim. Eu tenho, não, são relógios passando. Eu tive a felicidade de trabalhar com marcas que eu sempre gostei. Então, fui adquirindo alguns relógios com esse tempo, sim. Tem um pouquinho mais de meia dúzia, mas tem. Tem preferência por alguma complicação especial que você aprecie? Algum tipo de relógio? Social, esportivo? Olha, eu aprecio, mas acho que a minha... não, claro, eu lá atrás, né, volta lá nos anos 90, lá na época de Hourglass, a minha admiração era, com certeza, o turbilhão e repetição de minutos, né? Porque naquela época, eu acho, o desenvolvimento e execução desses calibres é de extrema dificuldade, você sabe bem disso, né? Hoje, com a tecnologia que nós temos, vamos dizer assim, continua, existe uma complexidade, mas o desenvolvimento e a execução não tem aquele tempo todo que você necessitava naquela época. Então, eram pouquíssimas máscaras que executavam essas complicações. Então, aquilo para mim eram as grandes complicações, né? Repetição de minutos e turbilhão. Na Panerai, nós tinha um contato muito próximo com o CEO, né? Então, eu lembro que a gente conversava, não que eu, não parte do desenvolvimento de relógios, mas ele sempre fazia essa troca com os brand managers, né, com os diretores, e a ideia dele é sempre criar complicações que tivessem uma certa utilidade, né? E eu acho que uma complicação que eu gosto muito até hoje é o calendário perpétuo. O calendário perpétuo tem uma utilidade clara, né, de você não ter que ficar acertando data, e tem uma complicação de execução muito grande. Hoje você tem a Panerai, recentemente lançou o calendário perpétuo, a IWC tem um calendário perpétuo fabuloso. Eu lembro também lá atrás, né, quando eles lançaram o Da Vinci, houve uma naquela década de 90, que foi o calendário perpétuo mais barato do mercado. Naquela época que o custo de produção e o valor desses relógios eram altíssimos, né? Ainda são, obviamente, mas naquela época acho que talvez um pouco mais. E ele foi muito rechaçado, né? O Klaus, que criou esse sistema, o Kurt Klaus, né? Está aí com a gente até hoje, né? Uma figura, né, icônica da relojaria. Ele criou uma versão do calendário muito simples e muito funcional, como acho que tem muito isso, eu gosto de dizer que tem muito isso na relojaria alemã, não que a IWC seja alemã, mas Velang, e são sempre relógios muito práticos, muito de simples uso, né? Então eu acho que também ele criou isso, eu lembro desse lançamento do Da Vinci na época, vinha até com um pequeno tubo de ensaio, com um calendário anual que você trocava acho que 4 anos, era isso, César? Não me lembro bem, mas na era verdade, bem interessante. É para você trocar o século, né? Porque você vai ter, por exemplo, acho que 2400, 2500, que são anos seculares que não são bissextos, né?
Aí, tá vendo? Nada como falar com quem entende, cara, tá vendo? Então, se a pessoa tiver com o relógio até lá, né, ela vai precisar trocar É, o indicador de calendário lá. então eu acho que calendário perpétuo é uma complicação que eu gosto muito. Eu lembro também, na época, com o Patek, do 399, para mim é um relógio que nunca me sai da cabeça, porque é um calendário perpétuo com cronógrafo. Aquilo para mim era uma beleza. Então, eu acho que o calendário perpétuo é uma das complicações que hoje eu mais gosto e que tem uma certa utilidade. Vamos falar um pouquinho da Fratina. Para quem não conhece todas as marcas, quais são as marcas hoje, as manufaturas que vocês estão representando aqui no Brasil, Júlio? Nós representamos TAG, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Panerai, Cartier e Rolex. Só isso? Não precisa de mais nada, né, César? Só essas marcas? Não, tem mais uma que está chegando agora no próximo mês, que é a Zenith. Uau. Que é uma novidade, acho que ninguém sabe ainda, mas nós vamos representar a Zenith no Brasil a partir do próximo mês. Cara, que boa notícia saber que a Zenith está voltando para cá. Que bom você dizer que é uma boa notícia, fico contente. Não sei se no mercado, que eu tô aprendendo um pouco aqui também, né? Aprendendo muito aqui com essa volta no Brasil. Eu não sei se o brasileiro tem esse recall, né, dessa marca, que é uma marca que, para mim, é uma marca muito importante na relojaria. O El Primeiro está no imaginário, né, de todos os colecionadores, todos os apreciadores da relojaria, né? Não, eu espero que todo mundo lembre desse É o Primeiro, porque realmente acho que em cronógrafo, não sei se existe muito para se falar, né? É Mas uma fala de É o referência em Primeiro. cronógrafo, né? Até quem gosta Nos muito relógios de cronógrafo é imbatível, imbatível. Imbatível. Para mim é fabuloso esse. Gosto muito do Zacota, Alemanha, tudo isso, mas o primeiro para mim realmente. Até quem é apaixonado por Rolex, por exemplo, muitas lembram, né, que o próprio Daytona já usou o movimento El Primeiro, né? Tag Heuer também. Durante quanto tempo? Por alguns anos, né, até que a Rolex tivesse condições de produzir o próprio movimento, né? Acho que para a Rolex usar um mecanismo desse, acho que não precisa se dizer mais nada, né? Sim, porque na época que houve esse renascimento, né, a volta pela procura do relógio automático, né, a Rolex não tinha um movimento de cronógrafo automático, né? E a Zenith é a única marca que estava em condições de fornecer em quantidades para a Rolex, né? Eu acho que a marca está com uma linha, acho que ela se acertou, né? Ela estava uma fase, ela estava um pouco com o norte meio perdido em termos de consistência de coleções, né? Mas em termos de design, nunca em termos de calibres, né? Mas acho que estava um pouco. Hoje está bem racionalizada, né? As coleções, está bem fácil de entender, bem interessante. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver lá no Watch Wonders, na Suíça, esse ano, mas fiquei bastante surpreso. Gostei muito do que eu vi. É uma coleção bem mais sóbria, né, do que em tempos anteriores, né? Sim. Acho que eles acharam agora o caminho ali. E fala pra gente um Como é que pouco você está agora vendo? Pode falar, César. Vai. sobre as novas boutiques IWC e Panerai que vocês recentemente abriram, né, no Shopping Iguatemi. Desculpa, César, não entendi direito a pergunta. Fala um pouquinho sobre as novas boutiques que vocês abriram, as boutiques exclusivas, né, IWC e Panerai, que vocês recentemente abriram no Iguatemi. Poxa, para mim, pessoalmente, profissionalmente, um projeto bastante interessante, né? Ter a oportunidade de trazer essas boutiques para o Brasil, para mim, é uma conquista muito gratificante, né? São as únicas da América do Sul, né? Então, tem uma honra para a gente estar podendo representar essas duas boutiques e sabendo que são as duas marcas, né? Trabalham com peças exclusivas de boutiques que você só encontra nas boutiques também. Poder oferecer isso, né, para o público brasileiro e com um preço
bastante competitivas, brigam muito para tentar manter uma margem que seja muito parecida, tá? Às vezes, dependendo da flutuação do câmbio, até iguais ao dos Estados Unidos. Isso vocês sabem que faz parte de um dos pontos críticos de sucesso de operacional no Brasil. É uma coisa que a gente sempre briga com as marcas, mas não é fácil, né? Porque com todos os impostos que existem nessas operações, as marcas são marcas que realmente acreditam no Brasil, né? Que fazem um esforço financeiro, né? Para essas marcas estarem aqui com preços que sejam razoáveis, né? Considerando com todos os impostos de importação, todos os outros impostos que nós temos. Então, eu fico muito contente de poder trabalhar com essas duas marcas, ter essas duas boutiques aqui no Brasil. Realmente, bom, gostaria muito de convidar vocês, não sei se já foram lá visitar, mas são duas boutiques bem interessantes. Como é que você está vendo agora que está de volta aqui no mercado nacional? Como você mencionou, o Brasil ele apresenta uma série de dificuldades para essas marcas de fora trazerem os seus relógios aqui. Como é que está o mercado brasileiro de relojoaria? Temos alta demanda, tem muita gente buscando essas marcas de alta relojoaria, aí, como você citou algumas, caso de Rolex, caso de Panerai, agora Zenith chegando. Como é que você tem visto o mercado brasileiro? Não, o mercado brasileiro, eu acho que ele tem o potencial do mercado é gigantesco, né? Eu tenho uma pessoa de uma marca suíça muito importante que me disse que, olha, para a gente é muito importante estar no Brasil, porque para cada relógio que se vende no Brasil, eu vendo 4 ou 5 ou mais lá fora. Então, você tem cadastrado brasileiros, clientes cadastrados em diversas boutiques importantes do mundo, né? Suíça, Londres, Paris, onde os brasileiros normalmente visitam, né? É uma pena a gente não poder atender essa demanda aqui, né? Por conta da diferença de preço, né? De algumas marcas. Com algumas marcas a gente consegue ter uma política de preço praticamente igual. Aí que são essas marcas que a gente consegue mais, que performam. Júlio nos ouve? Enfim, o potencial do mercado brasileiro é gigante. Tivemos um ano de 22, acho que não só para nós, mas para todas as marcas, né? Tiveram um sucesso incrível no mercado, né? Por uma demanda gigantesca. A gente sabe que essa demanda esse ano começa a se normalizar no mundo, né? Tiver uma tendência, eu não digo queda, eu gosto de dizer normalização, porque existe uma curva da normalidade, que eu costumo dizer, né? Nós tivemos uma alta muito grande, hoje a gente cai com espero que estabilize, né, na normalidade. Mas ainda temos uma demanda grande, sim. Quais são os planos da Fratina? Tem algum plano de expansão para um futuro próximo? Olha, o próximo seria esse passo com a Zenith. Tivemos uma marca também bastante importante que nos convidou para representar uma boutique, mas mais a longo prazo, diria 3, 4 anos, né? Que para a gente também é um tempo bom, né? A gente precisa amadurecer também esses novos investimentos nossos, essa expansão nossa, né? A gente tem alguns convites interessantes, mas acho que a gente tem que ir com cautela, né? Para dar os próximos passos. Mas temos o nosso plano de expansão existe, mas a gente está tomando isso com uma certa cautela, né? A Fratina nunca teve ou pretende ter lojas fora de São Paulo? Faz parte do nosso plano de expansão, mas a gente analisa de acordo com as oportunidades, né? Se essas oportunidades valem a pena, a gente segue em frente. Como dizem, a gente tem convite para sair fora de São Paulo, em cidades até bem interessantes, mas depende muito para operar. Hoje em dia você tem um desafio muito grande de mão de obra, né? E também de custos, né? Então, normalmente a operação de rua praticamente não existe no Brasil mais, né? São todos em shoppings, né? E o shopping, você sabe que o custo de operação no shopping é bastante alto, né?
Então, a gente tem que sempre fazer essa análise financeira e analisar os prós e contras aí. Mas as oportunidades existem e a gente trata isso com muito cuidado. Até a própria Fratina, a gente ficou bastante até surpreso, né, quando a Fratina fez aquele grande investimento na Flagship, né, que é uma loja de rua, uma coisa que não se vê no Brasil, né, mas só investimento em shoppings. Não, eu também, eu me lembro, obviamente não trabalhava na Fratina, mas me lembro dessa expansão deles, que me surpreendeu também fiquei chocado, falei, poxa, ainda tem gente que acredita em loja de rua, em poder oferecer, e eu acho que hoje eu vejo que foi uma ideia boa, porque o que se fala muito hoje, né, se tornou um pouco do clichê do luxo, a experiência do cliente, né, o XP. E você oferecer hoje, você precisa de um certo, de primeiro, localização, espaço, né, para ativações. Então, aqui na Oscar Freire, a gente tem esse espaço, temos um jardim externo grande aqui, temos o segundo andar, hoje é um espaço que a gente usa para diferentes ativações, né? Hoje está com a exposição do Gabriel Wickbold. Então, a ideia é sempre a gente poder oferecer ativações diferentes para os clientes, né? No Shopping Guatemi, nós também temos um espaço, uma sala lá reservada, a sala VIP, que é um lounge, né, que a gente chama, tem um bar e também com essa finalidade de trazer, de repente, fazer aquela que a gente chama de watchmaking experience, né, que é a experiência de relojoeiro, você aprender a desmontar e montar um calibre, montar um mecanismo de relógio. Pensamos em fazer isso lá também. Então, sempre fazer algumas ativações diferentes do que simplesmente uma loja, né? No caso do pós-venda, Júlio, a Fratina tem assistência técnica própria? Não. A gente contempla isso, temos contemplado essa ideia, mas por enquanto não. A gente externaliza, né? Usamos a assistência técnica autorizada das marcas no momento. Mas temos essa intenção. Outra coisa que eu ia te perguntar, Júlia, você já lidou com diversas manufaturas, relógios incríveis. Agora, você tem um relógio que seja o teu xodó, o teu preferido, assim, o que você pode falar sobre isso? Você tem boas perguntas, vocês, né? Bom, os relógios que me marcam, na verdade, são os para mim, né? Tem um relógio, por exemplo, que me foi presenteado pelo CEO da Panerai, né? Que quando eu trabalhava em Miami, ele perguntava, você vai muito à praia? Eu falava, vou todo dia. Eu falei, mas então você não trabalha? Você vai estar sempre na praia? Eu falei, não, eu vou correr. Quando eu volto, corro pela praia. E quando eu completei 20 anos de grupo, ele me deu um relógio e foi o único relógio de toda a gestão dele que ele escreveu atrás, fez uma mensagem pessoal. Então, ele escreveu, sempre na praia, Ângelo Bonatti. Então, é um relógio que tem um valor sentimental bem interessante. Quando eu saí agora do grupo, depois de 21 anos de grupo, também me presenteou o atual CEO da Panerai, me presentearam um Mike Horn Submersible de Eco Titânio como despedida. E esse relógio também tem um valor porque eu sou amigo tenho uma amizade com o Mike, né? Eu considero ele talvez o grande explorador do século XXI, né? As conquistas deles, acho que ninguém nunca fez. E é um cara incrível, né? Tem uma energia fora de série. Então, tem um relógio também que tem um valor assim sentimental. Tem um também que o Bonatti me deu na época também do 1940 ou 47 milímetros, também é bastante interessante. Então são relógios assim que tem um valor assim, os relógios que são os meus xodós, como você disse, são relógios que têm esses valores sentimentais, né? Que marcam épocas, né? Tenho também um relógio que me foi presenteado também, um Explorer 1, né? Que é um relógio que eu gosto muito, nunca me desfiz desse relógio. Acho que talvez dos Rolex hoje com essa alta toda, acho que de mercado, acho que é um relógio que nem tem um valor muito grande, né? Mas é um relógio que eu gosto muito.
E tem o Patek também. Olha, eu sei que o César já recebeu alguns presentes bons assim, mas eu nunca recebi presente desse nível, sabe, Júlio? Mas, Caco, eu vou te Acho que eu estou trabalhando nos lugares errados. Eu tenho essa impressão. Não, mas eu vou te falar, mas pô, também eu vou te falar, olha, eu tenho um outro também, que eu ganhei também, de 10 anos de grupo, um Radiomir 183 também, bem interessante. Mas só, poxa, também, né, 20 anos lá, olha... Fez por merecer. Não. Bem merecido, realmente. Trabalhei, viu, Caco? Eu não tenho dúvida. Eu acho... Não tenho dúvida. Não foi fácil, não. Eu te falo que foi anos duros, né? Eu tinha muito cabelo, Caco. e menos cabelos brancos, né? Porque o meu hoje só tá branco aqui também. Pois é, eu além de não ter, o que sobrou é branco, você imagina. Então, assim, ó, aqui é um pouco da WC, aqui um pouco Panerai, aqui um pouco Cassier, aqui é China e tal. Né? Volta ao Brasil, tira um pouco aqui, e aí vai. Merece os presentes, né? Não, mas foi muito interessante. Esses relógios são relógios interessantes. Acho que muita gente, né? Acho que acaba comprando, tem relógios que as pessoas mantêm, que são marcos na vida, né? Uma conquista, compra um relógio, um presente. Acho que o valor ou até mesmo a conquista de comprar, né? Acho que eu, quando comprei esse Patek, foi um relógio que eu falei, eu gostaria de ter esse relógio, que eu nunca tive. Então, foi na saída de Hong Kong, eu comprei, que eu achava, acho que eu queria ter uma lembrança de Hong Kong, um relógio que fosse uma lembrança de Hong Kong. E foi através de um amigo que me ajudou a comprar esse relógio. A fila de espera era gigantesca, então até tem gente que brinca, você é maluco, nós tínhamos, nessa alta que houve de relógios, algumas altas, né? Mas nunca falar, é um relógio que marcou, eu gostaria de manter esse relógio. Então, acho que os relógios são na vida da gente, né? O pessoal aí da confraria, cada um deve ter uma história para contar, né? Cada um deve ter um marco, um relógio que acaba sendo um marco na história do seu timeline, né? De vida. Você comentou sobre a experiência, né, do cliente na loja, você tem uma galeria de arte, você tem um jardim de inverno, lindíssimo. Agora, assim, existe demanda para venda online pela Fratina, venda à distância? Como que está isso hoje para a Fratina? Existe sim. E a gente vai lançar o nosso e-commerce até o final do ano, o nosso e-commerce. Claro que algumas restrições, né? Tem marcas que não deixam o representante trabalhar com a marca no e-commerce, outras que são mais flexíveis, mas sim, mas mesmo assim, independente do lançamento do nosso e-commerce, a gente tem sim uma demanda, já algumas marcas, já vendemos marcas para fora, a gente fez até um mapeamento, foi bastante interessante ver como a gente consegue atingir. Eu acho que a Fratina, comemorando agora esse ano 80 anos, né, em setembro a empresa comemora 80 anos, é uma empresa que tem uma reputação que eu acho que sai fora de São Paulo, ela atinge fora de São Paulo. E eu vi esse mapeamento que a gente fez e fiquei bastante surpreso com os clientes fora da cidade, do estado nós temos. Né? Bem interessante isso. E acho que foi uma das coisas que me fez aceitar essa proposta, né? Fico humildemente honrado do Jário ter me chamado para trabalhar aqui na Fratina, mas é uma empresa que eu sempre vi com muita seriedade, desde lá de fora, né? de fornecedor a funcionário, mas também aceitei porque vejo a Fratina, sempre vi a Fratina como uma empresa bastante séria, com bastante consistência, né, de mercado, uma história boa. Caco, quer acrescentar? Júlio, papo fantástico, sensacional. Eu queria que nós temos, obviamente, aqui no nosso público, a maioria absoluta, pessoas que amam relógio, pessoas que admiram, conhecem a Fratina e as marcas que vocês representam. Queria que você deixasse um recado para esse pessoal aí. Porque o nosso país é difícil, né? É difícil você
trabalhar, receber em real, pagar os impostos que a gente paga e ainda poder comprar uma mercadoria de primeiríssima grandeza, de excelente qualidade, como são essas marcas que vocês trabalham. Fala alguma coisa, dá uma esperança para o nosso público brasileiro. O que nós podemos esperar desse país daqui para diante? Olha, o efeito na relojaria em si, eu diria a longo prazo, com muita esperança, nós temos um tratado assinado entre Suíça e Brasil de free trade, né? Não sei como é que eu traduzo isso. Livre comércio. Acordo de livre comércio, né? Isso, até onde eu sei, isso está assinado, mas não foi implementado, por diversas razões políticas, né? Eu acho que o dia que isso acontecer, o Brasil se tornará, com certeza, sem dúvida nenhuma, o mercado mais importante da América Latina. Hoje é o México, a gente sabe que o México hoje, mas o México não só tem tratado com a Suíça, como com os Estados Unidos. Então, os impostos de importação são zero. Eu acho que isso é uma esperança, né, que, quem sabe, com esse governo agora, bom, não sei, eu acredito que o relacionamento com a Suíça hoje esteja um relacionamento bom, quem sabe isso se concretize, né? A outra, que já imediata, são algumas marcas, como mencionei antes, isso não é propaganda, realmente é fato, também não sei até quanto tempo, espero que seja sempre, porque o segredo do sucesso dessa parceria da marca vencer aqui no Brasil é realmente você ter uma diferença de preços que seja coerente, né? Porque, como você disse, ganhar em real e gastar em dólar não é fácil, é um obstáculo. Então, como a Panerai, IWC e algumas outras marcas que têm esse quase, né, o mesmo parâmetro dos Estados Unidos, eu acho que isso cria uma oportunidade muito boa para as pessoas que querem adquirir relógios da alta relojaria, de marcas boas, e além da facilidade que existe no Brasil, que não existe em outros mercados, que é esse pagamento em 10 vezes, né? Então, no caso, a gente tem lá essa condição de pagamento em 10 vezes. Acho que isso ajuda um pouco os nossos amigos aí a poderem concretizar um sonho mais rápido, eu diria isso, né? Verdade. Olha, você deu uma notícia aí, eu nunca tinha ouvido falar desse acordo de livre comércio. Se isso se concretizar, para mim é o paraíso. Mas que eu escuto, esse acordo está assinado já há bastante tempo. A questão é implementar. Existem sempre aquela condição política, né? Então, de proteção. Você tem, por exemplo, na Suíça, que eu me lembro, assim, grosso modo, por exemplo, a proteção do agro, né? Que eles têm lá, que são microfazendas, né? Mas que devem proteger. É um estilo de vida lá para eles, né? Uma coisa cultural, tem que ser protegido. Então, o Brasil, a gente é um gigante do agro, então fazer uma parceria de free trade também tem que tomar cuidado, tem que ter vários acordos detalhados em cima disso para se concretizar. Mas eu acho que isso pode acontecer, Não sei, o problema é quando, né? Quando, né? Ontem a gente estava comentando sobre isso, que o Brasil é o país do futuro, né? Eu, quando estava na maternidade, tinha acabado de nascer, eu escutava isso, né? E esse futuro está demorando a chegar, né? De novo, eu acho que o Brasil, o potencial do Brasil é algo astronômico. Assim, nós temos todas as riquezas possíveis nesse país. Só precisamos nos organizar melhor um pouco. Júlio, eu vou te fazer uma pergunta que em qualquer outra situação seria indiscreta, mas aqui na confraria é obrigatório. Qual é o relógio que está vestindo teu pulso hoje? Olha, você me pegou de surpresa hoje, hein? Não imaginava que você fosse perguntar isso. Mas, enfim. Por acaso, eu estou com o Santos. Porque Nossa, tá bonito. Eu trabalhei com a Cartier, né? E eu tenho uma paixão por relógios que têm alguma ligação com o Brasil, né? Então,
o Santos não há nada mais, além de ser uma marca incrível, né? Cheia de história, essa ligação de Brasil-França, especialmente o Santos Dumont com o Louis Castier, né? Se vocês não conhecem a história, tentem ler um pouco, porque vale a pena. Eles tinham uma amizade, esses dois. Eu tenho um livro que até dei de presente, pessoal, porque esse ano são 150 anos do Santos, né? E até dei de presente para a equipe de vendas para ele aí, que chama-se O Homem que Voa. E foi escrito por uma jornalista do New York Times, porque ela, na época, até tinha proposto isso para a Castier. Falei, vocês vão dar esse livro de presente para os clientes. Porque ela foi levar um relógio dela para arrumar, um Santos, e o vendedor contou a história do Santos Dumont. Ela ficou tão impressionada com aquilo que ela escreveu um livro sobre o Santos Dumont. Então, ela tem várias fotos históricas e tal. Tem até uma pintura que é icônica, não sei se você sabe disso, e nesse livro do Homem que Voa, escrito por essa jornalista, que eu não lembro o nome agora, tem várias imagens, né? Uma das imagens é de um jantar que o Santos Dumont convidou o Louis Castier para jantar na casa dele. E a mesa tinha 2 metros de altura, a cadeira tinha 1 metro e tanto lá de altura, que ele falou que ele queria que o Louis Castier comesse nas alturas, o jantasse com ele nas alturas, que é o ambiente que ele gosta. Então, tem várias histórias aí do Louis Castier com o Santos Dumont, né? Eram amigos, né? Tem história que, na verdade, o relógio de bolso, na época que ele operava aqueles balões e tudo, e o avião, ele pediu diz a história que ele pediu ao Louis Castier um relógio de pulso, aí que lá saiu o primeiro relógio de pulso, né, da Castier para o... E tem uma história também, não sei se você sabe disso, na época, 1900 e pouquinho, acho que 1910, talvez, por aí, eu não lembro se era o Lecout que trabalhava para a Castier. Vocês sabem disso ou não? Eu sei que a Lecout forneceu muito tempo movimentos para a Cartier, né? Não, o próprio Lecout trabalhou para a Cartier. Cheio de história, né? Essas marcas têm muita história interessante. A Cartier é uma marca que tem muita história. Fantástico. Júlio, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi uma entrevista fantástica. Nós vamos ter que marcar outra. Aliás, eu vou fazer um convite aqui em nome da confraria. Quando você tiver um tempinho, que eu sei que é coisa rara para você, venha para Curitiba. Nós fazemos aqui uns jantares, nós fazemos umas noites aqui de queijos, que a gente reúne os confrades. Nós queremos fazer uma conversa com você. Nós temos aqui um estúdio de podcast, vai ser muito bacana. E queremos trocar ideia só informalmente aí também num jantar com você, se for possível. Não, o maior prazer. Gosto muito de Curitiba. O maior prazer. Vamos combinar sim. Um prazer. Muito obrigado por ter me convidado. Muito bom fazer esse bate-papo aí. É sempre bom a gente poder falar com pessoas que amam, né, essa indústria que é tão interessante, né? Acho que se perdeu um pouco essa paixão, né? As pessoas hoje, acho que o luxo hoje é muito dinâmico, né? E as pessoas pouco falam da microengenharia, né? Dessa indústria fabulosa que é a alta-relojaria. César, quer complementar com mais alguma coisa? Agradecer pelo tempo do Júlio, né? Sei que é uma pessoa muito ocupada, muito complicado dispor do tempo. Agradecer novamente, né, pela disponibilidade de atender a gente, né? Tenho certeza que nossos confrades vão adorar essa entrevista. Eu espero que sim, hein? Qualquer coisa, me desculpe. Muito Imagina, obrigado foi uma maravilha. pela oportunidade de poder falar com vocês aí. Obrigadão, viu, Júlio? Prazer, cara. Muito obrigado. César, prazer conhecê-lo. Valeu pela tua participação. Eu sempre aprendendo aqui com o César. Hoje aprendi muito com o Júlio também. Vocês, nossos confrades que assistiram esse vídeo, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like. Engaje-se aqui com a Confraria do Relógio. A nossa ideia é trazer conteúdos como esse, né? Pessoas importantes, pessoas influentes, pessoas que entendem de relógio. Todas as terças e quintas nós temos trazido aqui coisas novas para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. E, se puder, fale deste canal para os seus amigos que curtem relógios.
Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, César. Obrigado, Júlio. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.